Então vamos, né? Que a gente tem um tempinho aí contado, vamos aproveitar ao máximo aí a presença da professora Ellen. Então, boa noite a todos, né? Nossos professores, nossos alunos convidados, a professora Rosicler, né? Com seus alunos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui uma convidada especial que deixou uma marca, uma, uma lembrança, né? Compartilhou com a gente um conhecimento muito importante recentemente, a professora Ellen Bergo. Professora Ellen esteve conosco na formação, na nossa semana docente, né? Na nossa semana pedagógica, e assim o encantamento ele foi geral, né? Os próprios professores nos procuraram, o professor Silvio também. Vamos estender essa atividade para os nossos alunos, né? Hoje ela é uma referência dentro do grupo AFIA na análise e estruturação de questões, soluções de questões objetivas e também as discursivas para processos seletivos. Hoje somente vamos abordar as questões objetivas, né? Mas reservando aí um momento, a professora Ellen já declarou sua disponibilidade para voltar depois para trabalhar com vocês, alunos de fim de curso, né? Que estão cheios de desafios aí pela frente, OAB, concursos, enfim, diversos processos seletivos. Então, né, programamos esse momento especial para que ela pudesse aí compartilhar toda a experiência dela, todas as dicas e macetes para aqueles que já têm aí sua programação de processos seletivos e outros, né, gente, que venham a surgir. Professor Silvio, quer falar alguma coisa? Eu só agradecer aí, né, aos alunos e, sobretudo, aí a professora Juliana, né, porque foi a Juliana que achou a professora Ellen e ela já deu uma palestra para nós, professores aqui da Fasa 7, e foi algo muito interessante, né? A gente recebeu essa contribuição. Aí foi de muita valia para todos nós, tenho certeza, viu, professora El? Somos verdadeiramente agradecidos pela sua contribuição, né, voluntária. E nós não poderíamos deixar de partilhar com os alunos, né? Porque nós temos aí uma turma, né, que são uma turma que está se preparando para a ENAD, para os concursos, e nada melhor do que conhecer também a técnica, conhecer também o conteúdo é importante, mas conhecer as técnicas também, aquela mensagem que você passou para nós, né? De também ter a tranquilidade, do aluno estar confiante que ele pode, que muitas vezes basta ele parar, respirar, compreender uma questão que tudo vai dar certo. Então, aí nesse compromisso, né, nós falamos, não vamos levar a professora Ellen também diretamente para os nossos alunos. Eu não tenho dúvidas que os nossos alunos sairão aqui mais fortalecidos tecnicamente com essa palestra. Então, eu desejo sucesso e que os alunos aproveitem, né, bastante aí esse pequeno tempo que nós teremos com a professora Ellen. Muito obrigado. Fica à vontade, então, sinta-se em casa mais uma vez. Já estou me sentindo, Ju. Pessoal, muito obrigada, né, para começar. Obrigada por estarem aqui. Somos 53 pessoas na sala. Obrigada por tirarem esse tempo da segunda-feira à noite de vocês, né? Eu fico muito lisonjeada de ser convidada para vir aqui conversar com vocês. Eu sou da área de linguagens, eu sou formada em letras, especialista em língua portuguesa, o meu mestrado é em literatura. Então, isso que eu faço aqui na instituição e que eu vou mostrar um pouquinho só para vocês, é algo que eu faço de repetir e de aprender e de estudar, que é analisar bancas, analisar processos seletivos. Eu estou em sala de aula bem rapidinho, tá? Só para justificar para vocês o
o porquê, né, da Ju ter me chamado também. Eu estou em sala de aula com alunos que fazem processo seletivo para vestibular e concursos desde 2006, né? Eu comecei muito nova, eu comecei com 10 anos de idade, que em 2006 eu era uma jovem, né? Quem que em 2006 já olha e fala assim, 2006 ela já está formada, já está trabalhando. Eu comecei muito nova, gente. Eu sou tipo aquele Sheldon do Big Bang Theory, que formou o ensino médio com 12 anos e a faculdade com 15. Tipo isso, tá? Enfim, e uma coisa que eu fui entendendo nesse tempo de trabalho e eu falei isso com os professores de vocês, eu vou repetir algumas coisas aqui antes de mostrar um material para vocês. Eu não sei vocês, mas a gente, não sei vocês, né, aqui enquanto alunos, enquanto professores, mas eu não vejo como comum que a gente crie o hábito de analisar avaliações, processos avaliativos. A gente tem o hábito de, obviamente, estudar conteúdo, isso é óbvio, né? Então, para a prova da ordem, a prova do ENAD entra nos estudos, porque vocês estão se preparando para a prova da ordem, às vezes vão fazer um concurso público a nível federal, então o conteúdo, que inclusive não é pouco, não é pequeno, né? O conteúdo para a ordem, por exemplo, é imenso, gigante. O meu companheiro vai fazer a prova agora, né? Está esperando também sair a nova data, e eu vejo a quantidade de conteúdo que tem para estudar. E uma das coisas que eu fui percebendo nesse tempo de sala de aula, mesmo sendo da área de linguagem, mas dando suporte aos alunos para resolver outros cadernos, é que a gente não tem o hábito de analisar e compreender as estruturas. Então, às vezes, a gente sabe o assunto, mas a gente erra a questão. A gente sabe aquele assunto, né? Você estudou aquela parte, e a hora que o professor coloca na prova, ou não entende o que o professor pediu, ou responde outra coisa, e a hora que vai rolar um feedback, você, era isso. Mas isso eu sabia. Eu já ouvi de um aluno na escola, ele ia fazer um Enem, e ele falou comigo assim, Ellen, ele falou desse jeito, gente, eu sei o assunto. A hora que eu pego para fazer o simulado, a gente estava fazendo um simulado do Grupo Bernoulli, de Belo Horizonte. Falou, a hora que eu pego para fazer a prova, eu erro, coisa que eu sei o assunto. O que eu não sei é a estrutura da questão. O que eu, às vezes, erro, e é isso que eu vou mostrar a vocês, para que vocês se atentem a algumas estruturas. Isso pode fazer muita diferença na hora de resolver a prova. Quer dizer, vocês já estão recebendo conteúdo dos professores, vocês estão, né, no processo de estudos individuais, estudos em grupo, e aí, a hora que vocês forem treinar, né, vamos fazer um simulado para a prova da ordem. Eu estou treinando aqui, toda semana estou fazendo tantas questões. Comecem a observar mais atentamente as estruturas. Eu vou mostrar para vocês. Hoje, o foco é só questão fechada, né? Eu e a Juliana conversamos outro dia, eu sugeri a ela que, se for da vontade de vocês, se vocês quiserem, eu volto num outro momento para a gente falar de questão discursiva, questão aberta, tá? Mas hoje a gente vai falar só de estrutura fechada. Então, eu vou mostrar a vocês duas estruturas que são padrão na prova da ordem e na prova do ENAD, e duas estruturas que só aparecem, por exemplo, na prova do ENAD. Mas que, se vocês souberem entender aquela estrutura, vocês conseguem resolver provas de concurso público, seja concurso militar, seja concurso a nível estadual, a nível federal. A minha intenção aqui hoje é trazer o olhar de vocês para a estrutura de questão, e não necessariamente para conteúdo. Independente do conteúdo, algumas estruturas vão se repetir. Se a gente tiver critério para resolver as questões, é possível que a gente consiga acertar, mais possível de a gente acertar do que se a gente for aleatoriamente para a questão. Então, antes de eu projetar a minha tela aqui para vocês, eu vou fazer uma analogia, eu já fiz com os professores na outra vez, mas eu gosto tanto dessa analogia, eu sei que ela é muito cara, porque eu vou fazer uma analogia com guerra. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sou atrevida, né, nesse ponto. Gente, eu não estou falando que o que vocês estão enfrentando é uma guerra, não, tá? Não estou falando assim, olha, ele está comparando a prova da ordem com o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Não é isso, não. Eu estou usando uma coisa bem exagerada, mas para que vocês entendam o raciocínio. Para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Tem um livro, não sei se vocês já leram, o livro se chama É Isto um Homem? É uma pergunta mesmo, é um título com uma pergunta.
O autor dele se chama Primo Levi. O Primo Levi, ele viveu por 1 ano no campo de concentração de Auschwitz. E ele vai narrar, não é um diário, é uma narrativa de memória de coisas que ele viveu ali, mas é uma narrativa muito diferente, por exemplo, daquilo que a gente vê sendo colocado em jornal, em filmes, que eu não gosto muito, que romantizam a situação e ganham dinheiro com sofrimento alheio. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Pegam lá alguma coisa que aconteceu no campo de concentração, né, romantizam aquela situação, enfim. É uma narrativa muito interessante, porque ele vai falar como é que ele e alguns outros fizeram para sobreviver no campo. Ele não está ali só narrando sentimentos de angústia, ele está contando para nós os escambos que eles faziam, os esquemas que eles montavam para sobreviver. Enfim, e aí ele fala assim, ele tem uma frase que me marcou, e é essa frase que eu quero compartilhar com vocês e justificar. Ele fala assim: só sobrevive na guerra quem sabe que está na guerra. O que ele está nesse momento contextualizando? A pessoa que está na guerra, que estava ali, mas que não tinha o seu psicológico preparado para lidar com aquilo, eram as primeiras pessoas que se rendiam. E o que ele coloca? Ele tinha, desde o momento em que ele é preso, levado nos vagões, ele já tinha na cabeça dele que eu estou numa guerra, então eu preciso sobreviver. E ele conta, uma das coisas que ele fazia, por exemplo, na hora que eles iam distribuir a sopa, já estou terminando, tá, gente? Analogia. A hora que eles iam distribuir a sopa, porque eles ganhavam uma parte de pão e uma sopa todo dia, e depois iam comer de novo no outro dia. E aí ele coloca assim: quem, como eu, né, sabia que estava na guerra, na hora que ia comer, mesmo afoito, desesperado de fome, comia só metade do pão, com o farelo caindo em cima da roupa, juntava esse farelo para poder fazer escambo com outra pessoa no farelo de pão. Ele, ao invés de ir lá para frente da fila da sopa, já que estava com muita fome, ele deixava o psicológico dele acalmar para ele ficar para o fim da fila, porque a sopa era de batata. Quem entrava primeiro na frente só tomava água, ele ficava no final e ele tomava batata, porque a batata pesava e ia para o fundo da panela. Então, assim, é um livro, inclusive, que o George Agamben, que é um filósofo contemporâneo, escreveu uma obra a partir desse livro, em que ele discute a questão do homem, do sujeito que é não homem, a partir da narrativa do Primo Levi. O livro do Agamben se chama O que Resta de Auschwitz. Enfim, pessoal, sugiro a leitura para vocês, tá? Do Primo Levi, mas a ideia que eu gosto de passar e que eu tenho para mim quando eu vou fazer processo seletivo, quando eu estou me preparando com alguma coisa, a gente tem que saber ao que é que a gente veio, sabe? Questão de foco mesmo. Então, é o tempo que a gente vai passar sentado, é o fim de semana que a gente vai deixar de sair, a observação atenta à estrutura, entender a banca. A gente precisa entender como é que pensa a banca que está montando aquele processo. Entender a banca da ordem, entender a banca, por exemplo, que seja da Fundação Getúlio Vargas, entender a banca que seja do CESP, que é a Universidade Federal de Brasília. É importante a gente entender e lidar com as questões antes e não só no dia. Então, vamos lá. Pessoal, falem o que quiserem, tá? Porque eu falo muito, eu vou tentar falar pouco. Fiquem à vontade para poder me interromper, para poder sugerir, mudar, concordar, discordar, o que vocês quiserem, tá? A gente vai começar com um desafio. Espera aí que eu vou aumentar minha tela aqui. Gente, está tanto silêncio aqui em casa, que eu estou até com medo das minhas crianças estar aprontando, porque está um silêncio, assim, mas absurdo. Nunca fica esse silêncio aqui na minha casa, nem de madrugada, na hora que a gente está dormindo. Nós vamos começar com um desafio. Desconfie. Quando você fica muito quietinho, gente, você já pensa assim, capaz que eu vou chegar ali no quarto, o colchão não está lá mais, né? Alguma coisa essas crianças estão arrumando. Nós vamos começar, é uma brincadeira, tá, gente? Quando eu falo desafio aqui. Eu vou começar mostrando a vocês, gente, não precisa de decorar nome nenhum. O nome da questão não faz a menor diferença. Se ela chama chave de resposta, se ela chama asserção-razão, o nome não interfere. Interfere como que a gente para diante dessa questão, como é que a gente resolve.
Então, a gente vai começar com um desafio. Eu já mostrei essa questão aos professores de vocês. É um modelo chave de resposta. Não tem na prova da ordem esse tipo de modelo, por exemplo. Ele é muito comum em provas do ENAD, a maioria das questões vem nessa estrutura. E ele também pode aparecer em questões de concurso público. Se for uma banca do CESP, por exemplo, é possível a gente, como ela é toda de VOF, aqui é possível fazer uma analogia. A gente tem que julgar a alternativa em verdadeira ou falsa. O que eu peço a vocês, se puderem e se quiserem fazer? Vocês conseguem encontrar a única alternativa que é errada aqui em 3 minutos de relógio? Só tem uma errada. Não é chutar, não. Vocês conseguem identificar da 1, 2, 3 e 4 a única que está errada, levando em conta o texto motivador. Eu vou dar a vocês 1 minutinho só, tá? 3 minutos seria o ideal para um concurso público, né? Vou pausar aqui meu microfone e abro daqui 1 minuto, tá? Só para não ficar falando na cabeça de vocês. Já teve gente que colocou ali no bate-papo. Estou ali batendo um papo com vocês quando vocês estão olhando. Pessoal, eu vou seguir aqui, tá? Se vocês estiverem em casa aí, me escuta só um tiquinho. Já já eu acabo aqui, já vou liberar vocês. É coisa de 11h30, 15 para meia-noite, no máximo 10 para meia-noite a gente termina, tá? Eu já dispensei meu segundo horário, já avisei para os alunos que eu não vou dar aula hoje, que eu hei de ficar aqui até lá para as 11h30, coisa assim. Tá. Então, olha só, teve gente que marcou a 1 e a 4, e teve gente que marcou a 1, a 2 e a 3. Só tem uma errada. Então, a ideia aqui, pessoal, é tentar mostrar minimamente para vocês algumas coisas que bancas fazem para tentar nos distrair. É aquilo que a gente pode chamar de distratores. E isso vai acontecer nas provas cotidianas que vocês fazem aqui na instituição, isso vai acontecer em qualquer prova de concurso. Gente, quanto mais eu faço, mais eu vou ficando caçando defeitos, sabe? Mais caçar, como é que fala caçar chifre na cabeça do cavalo? Ficar caçando, eu fico caçando problema. Eu já sou que a pessoa viciada em caçar defeito e em caçar distrator. Então, o que acontece? Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: a minha sugestão é que vocês, em qualquer questão, antes de ler o texto motivador, leiam a pergunta. Saibam o que é que a banca está pedindo. Por que isso? Porque vocês têm uma média de 3 minutos para resolver cada questão dentro de um concurso. Eu já fiz uma questão certa vez para tentar ser revisora de texto do Supremo, que eu tinha 5 horas para resolver 150 questões discursivas fechadas e uma questão discursiva. Então, o que eu sugiro a vocês? Comecem quando é para concurso, gente. Se for uma coisa que a gente está, por exemplo, eu estou lendo esse texto aqui a título de conhecimento, aí é claro, a gente lê 2, 3 vezes, mas num concurso, leiam primeiro o enunciado. Vejam o que a banca quer que vocês façam com esse texto. Tentem criar o hábito
quando vocês estiverem treinando para a prova da ordem, por exemplo, em casa, sozinhos, tentem criar o hábito de que texto motivador precisa ser lido, que texto motivador eu conseguiria resolver com o conhecimento que eu tenho do conteúdo. É bacana a gente criar esse tipo de habilidade. Então, aqui, o que a banca está pedindo? Com base nas relações estabelecidas no diagrama, vejam que a banca foi bem específica. Não é para a gente analisar o contexto, não é para a gente analisar o que se pode inferir, é o que está aqui nesse diagrama. Avalie as asserções a seguir, né? É uma questão só de verdadeiro ou falso. Só tem uma delas que é errada. E eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas aqui. Uma coisa na questão número 1, uma coisa na questão número 3, ok? Aqui na alternativa 1 e um detalhe na alternativa 3. O que eu chamo a atenção de vocês na alternativa 1 para que vocês já coloquem, sabe, aquela pulga atrás da orelha, para quando estiverem fazendo prova, ficar esperto nesse sentido. A banca pode fazer algo assim? É claro que pode. Trabalhar com sinônimos. Observem fazendo favor comigo isso aqui. Está escrito aqui assim, inovação tecnológica alicerçada. Aí a pessoa volta aqui e ela vai ver, ó, alicerçada, ó, processo de inovação tecnológica por atividades realizadas nas empresas, tais como esforços de P&D, ó, aqui, ó, a empresa, P&D, contratação de mão de obra qualificada, aí a pessoa volta para olhar no texto, não tem nada de contratação de mão de obra qualificada. E a pessoa fala assim, não, então está errado. A número 1 está errado, porque não está mencionando no texto. O texto não trata dessa mão de obra qualificada, e aí a banca trouxe o que eu quero chamar a atenção de vocês, que é um sinônimo. Ou a contratação de mão de obra qualificada numa empresa é feita pelo RH. Então, é possível que a banca mude palavras? Claro que é possível. Deixa eu contar para vocês uma coisa que me aconteceu. Muito rapidinho, tá? Eu fui fazer uma vez uma prova para concurso público para ser funcionária pública de universidade, aqui na minha cidade, né? A gente tem a UFSJ aqui. Tem aí também, não tem? Um campus da UFSJ aí em Sete Lagoas? Se não me engano, não tem? Tem sim. Tem, é. E tem um tempo já. Eu fui fazer essa prova e eles colocaram um texto sobre exploração de petróleo no Ártico. E o texto mencionava que o presidente Bush tinha confirmado um documento, alguma coisa lá ele tinha aceitado que o Ártico fosse explorado. Enfim, olha o que a banca fez, gente. O texto trazia a palavra confirmado, tá? A banca foi e colocou a frase, perguntou algo a respeito do texto, eu não me lembro a pergunta, eu me lembro só o distrator, porque eu caí nele. A banca, ao invés de usar a palavra ratificar, a banca usou a palavra retificar. Vocês acham que eu reparei nisso, gente? Uai, não reparei nada não. Uai. Eu li, né, já lindo. Uai. A hora que eu chego para conferir, eu falei, gente, mas eu errei essa questão. Eles trocaram duas palavras que são muito parecidas na pronúncia, né? Ratificar e retificar. Ratificar pode ser confirmar e retificar e corrigir. Então, eles mudaram o sentido do que estava no texto. Depois que eu tomei esse trauma, gente, e fui fazer a prova do STF, mas vocês pensam num dicionário ambulante. Sabe aquelas palavras assim que ninguém nunca usou? O imbróglio, o quimeras, aquelas coisas assim, lá de 1950, 1850, mas eu sabia todas, estava na ponta da língua. Hoje em dia eu não sei mais nenhuma. É mentira, eu sei o que é incipiente com C, incipiente com S, ratificar, retificar, enfim. Sugestão para vocês, para acabar essa parte, que senão eu vou ficar só nela. Existe um manual de redação da Presidência da República, disponível na internet, escrito assim mesmo, Manual de Redação da Presidência da República. Para quem quer fazer concurso, ele é maravilhoso, porque ele traz todos os documentos formais, o que é um ofício, o que é um memorando, e ele vai trazer uma parte só de palavras que são sinônimas, ou que parecem que são sinônimas, mas não são. E esse material é vasto. Então, para estudar para concurso, para aumentar o vocabulário, compensa, tá? Dei uma procurada aí no Google. Eu não tenho ele aqui agora salvo, não, mas eu já estudei por ele, para essa parte de documentos oficiais. Para terminar, pessoal, quero mostrar a vocês uma coisa aqui na número 3, tá? Para a gente tentar otimizar. Eu sei que é cansativo esse tanto que eu falo
mas eu já vou acabar. Olhem isso aqui agora. A número 3 vem escrito assim. E o que a gente tem que lembrar? No dia da prova, gente, a gente está lidando com um negócio que chama ansiedade, que a maioria de nós, nem que seja um pouquinho, sofre. Né? Tem. Ansiedade é normal, compõe o nosso ser. Alguns vão precisar tratar, outros não vão precisar tratar. Então, a gente está lidando com aquela ideia de eu preciso passar, eu tenho que passar agora. Então, a chance de a gente deixar o nosso olhar distrair é grande. A gente tem que se forçar a pregar o olho na alternativa. Olhem o que a 3 o que está indicado na 3, palavra por palavra. Cabe à empresa, não só, se é não só, significa que ela faz isso e mais uma coisa. Não só propor a implantação de leis e políticas científicas e tecnológicas. Quando a frase for grande, gente, não analisa a frase inteira da primeira palavra até no ponto, não. Vai pelas vírgulas. Vocês já sabem que as bancas tentam pegar vocês e a mim por troca de palavra. É muito mais fácil pensar num pedaço pequeno do que numa frase grande. Então, o que eu faço aqui? Eu julgo só do cabe até na vírgula, até o tecnológicas. Eu vou olhar no texto, cabe à empresa? Tá, aqui está a empresa. Propor implantação de leis e políticas científicas e tecnológicas. Vamos caçar onde é que está isso aqui. Leis e políticas científica e tecnológica, que gracinha, entre parênteses está escrito governo. Pronto. Não precisa nem continuar lendo, gente. Até aqui já está errado. Se tivesse escrito aqui assim, cabe ao governo, até a vírgula, cabe ao governo propor, mas o não só tornaria a alternativa falsa, porque o governo propõe a implantação de leis. Quem busca financiamento da inovação são instituições financeiras. Então, observem que a única coisa errada nessa questão, tá? Nessa questão inteira, é a número 3. Qual a probabilidade de uma pessoa, no dia de um concurso, pensem isso comigo, marcar a 3 como certa? A primeira coisa que traz aqui, ó, cabe a quem? A empresa é a palavra maior aqui, ó. A pessoa já bate o olho ali e fala assim, cabe, uai, olha a seta aqui indicando que cabe a ela. Não, indica que aqui cabe ao governo, às instituições, voltado para a empresa. Então, fiquem atentos a essas palavras, ok? A resposta para essa questão é correto que se afirmem 1, 2 e 4. A única errada é a número 3. Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram comentar comigo agora? Que eu vou seguir para frente. Claro, né? Vou seguir para trás. Posso? Vamos seguir? Vou mostrar a vocês as outras estruturas. Essa estrutura aqui, pessoal, ela é comum na prova do ENAD e na prova da ordem. Eu trouxe esses dois padrões, tá? ENAD e ordem. Se for, por exemplo, a gente quer estudar para concurso que quem vai montar é o CESP. É um estudo bem específico. Aí a gente precisa, com a gente que eu digo vocês, se vão pedir algum professor ajuda, tem que ter um olhar bem voltado para a banca do CESP. Então, aqui nós temos o olhar voltado para duas bancas, ENAD e prova da ordem. Essa estrutura aqui acontece nas duas provas, e eu coloquei uma questão de cada prova, tá? Eu coloquei uma no ENAD e coloquei uma da ordem, para mostrar a vocês a diferença técnica dessas questões. O que vai acontecer? Elas têm um texto motivador, que vem aqui em cima. A minha sugestão para vocês, comecem olhando a pergunta. Considerando esse contexto, que a gente não sabe qual é, que a gente não leu, assinale a opção correta. Quer dizer, só tem uma alternativa correta. É comum a gente querer se pautar, por exemplo, no tamanho da alternativa para julgar que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Tanto é que os professores, sempre quando vão montar a questão assim, tentam balancear, né, para elas ficarem com o mesmo tamanho. O que eu posso dizer a vocês é possível que a resposta certa seja a maior, mas é também possível que seja uma que é menor? A gente não pode só julgar pelo tamanho da alternativa, a gente pode desconfiar que a resposta seja a alternativa maior.
esse tipo de questão aqui, vocês teriam coragem de responder só olhando as alternativas, sem fazer a mínima ideia do que o texto motivador está trazendo? É uma pergunta, né? Óbvio, para que vocês reflitam em casa. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Algumas questões, pessoal, vocês conseguem fazer com o conhecimento que vocês têm daquele conteúdo, sem necessariamente ter olhado o texto motivador. Aqui, ó, a resposta que a banca marca, né, como adequada, o reconhecimento pelo STF do direito de alteração do nome e do sexo dos transgêneros no documento de identificação, sem a necessidade de realização da cirurgia de transgenitalização, corrobora a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alguém que saiba desse assunto consegue marcar a letra A sem ter lido o texto motivador, porque o texto motivador não traz resposta necessariamente. Então, o pessoal, para eu não me alongar e não repetir coisa que eu já falei, enquanto vocês estiverem estudando para a prova da ordem, ou então, Ellen, eu quero fazer concurso para a Polícia Federal, vai rolar um concurso para a Polícia Federal daqui a 1 ano e meio, eu já estou preparando. Tentem criar o hábito de essa questão aqui eu dependo necessariamente do texto motivador, essa questão aqui eu tenho condições de fazer sem o texto motivador. E o que eu ouço de aluno em cursinho, ouço de aluno em escola regular, né? Hoje em dia eu não estou em cursinho mais. Eu ouço assim, Ellen, mas eu não tenho coragem de responder sem olhar o texto motivador. Isso é porque a gente não treina assim. Eu não estou aqui falando para que vocês não sejam leitores, eu estou falando para que vocês criem o hábito de identificar quando a questão depende obrigatoriamente do texto motivador e quando vocês conseguem fazer sem olhar o texto. Vocês teriam coragem de marcar a letra A? Eliminariam as outras? Por exemplo, a recente decisão do STF acerca da não obrigatoriedade da realização de cirurgia de transgenitalização demonstra que o Brasil tem aplicado corretamente o controle de convencionalidade. Vocês entenderiam o que é esse controle de convencionalidade? O texto motivador menciona o que é esse controle de convencionalidade? Ah, não, Ellen, eu entendo. E não, né? Isso aqui não demonstra que o Brasil tem aplicado corretamente. Ou o problema não é aqui, né? O problema não é obrigatório mesmo. Então, isso não necessariamente liga o Brasil a esse controle de convencionalidade. Enfim, o que eu estou dizendo a vocês tentem criar o hábito de identificar a importância do texto motivador. Gente, eu não vou voltar aqui agora para ler todos os textos, para não ficar cansativo e dar tempo de eu mostrar todas as estruturas que vêm pela frente, tá? Mas, quando estiverem estudando, esse texto motivador aqui, ou essa questão, eu sei esse assunto, então eu não vou olhar o texto motivador. Agora, olhem a diferença. O que acontece na prova da ordem? É o mesmo tipo de enunciado. Isso aqui se chama enunciado completo, porque a banca vai pedir a vocês para assinalar a afirmativa correta. Só isso. O que a ordem faz, que é uma característica muito peculiar da banca da OAB? Colocam os casos, né? As situações baseadas em casos concretos, né? Não necessariamente reais. E a prova do ENAD não traz esses casos com tanto peso como a prova da ordem faz. Enfim, assinale a alternativa correta. Aqui a gente nem viu qual é o caso. Vejam como é que a questão da ordem é um pouco menor, ok? Do que a questão que veio na prova do ENAD. Eles vão trazer o texto motivador, vocês já sabem o que tem que fazer. Eu acredito que este tipo de texto motivador aqui não é porque ele é pequeno, mas é importante que a gente olhe, porque a gente não sabe o que aconteceu. O processo disciplinar contra a Sara pode ser instaurado de ofício. Que processo, né? E aí a gente vai ver aqui na situação concreta que a Sara obteve inscrição mediante prova falsa. Então, houve para ela um processo disciplinar. Assinalem a alternativa correta, só tem uma correta. Para terminar, pessoal, com a mesma seriedade que vocês identificarem a alternativa correta, vocês precisam identificar o erro nas outras. A única forma que a gente tem de
Garantir que está acertando é conseguir necessariamente ver problema nas alternativas. Quando eu estou fazendo prova, gente, eu faço assim. Se eu elimino a letra A, eu coloco um F de falso aqui na frente da letra A. Se eu elimino a letra B, eu coloco um F de falso na letra B. Eu sei que eu tenho 3 minutos para resolver a questão. Se eu fico agarrada na letra C e na letra D um tempo que eu estou percebendo que o tempo está correndo e que eu não consigo resolver, eu coloco aqui no alto da questão assim, rever. E eu deixo, né, a dúvida entre C e D, mas eu não fico muito mais que 3 minutos na questão. Lembrem-se que, se vocês gastarem 10 minutos numa questão, significa que outras 3 vão ter que ser chutadas, porque não dá tempo de fazer todas com 10 minutos cada uma. Então, pessoal, deixa eu acabar aqui essa parte. Vamos supor, né, fiquei entre C e D. Na hora que eu vou passar o gabarito, suponha que essa aqui é a questão número 1, e eu já fiquei nela entre C e D. Se está escrito rever, eu vou só no que eu marquei com dúvida. Se eu já eliminei a letra A e a letra B, eu não olho mais a letra A e a letra B. O que a gente tem vontade de fazer? Dá uma olhadinha, né? Vai que é a letra A. Se você já eliminou no primeiro raciocínio, por que é que agora você vai voltar a olhar a letra A se você já sabe que ela é falsa? Por isso que a gente tem que ter certeza que ela é falsa. Aí, fiquei entre C e D. Eu vou rever só entre as duas. Encontrei a resposta, marquei no gabarito. Vamos supor que essa questão eu não tivesse colocado para rever, tá? É letra A, B, C, D, já marquei a letra D, né? Já tinha, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu já tinha a resposta. O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Ok. Marquei a letra D. Na hora que eu vou passar no gabarito, a letra C me pede para ser marcada no gabarito. Eu dou aquela olhadinha na letra C e penso assim, nossa, mas a letra C tá tão bonita, né? E se eu marcar a letra C, hein? Será que ela não tá certa? Gente, não faz isso. Marcou a letra D até o fim. Marcou a letra C até o fim. Se a gente troca, e eu tenho certeza que em casa deve ter gente concordando comigo agora, se a gente troca o gabarito na hora de passar, de preencher as bolinhas, dá uma raiva danada, porque depois você vai lá, você troca, coloca C, e era a primeira resposta que você tinha mandado. Não mudem, gente. Não mudem a resposta. Marcou, deixa até o fim. Então, vamos lá. Vamos seguir. Faltam só 2 estruturas, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Essa aqui, pessoal, mais do que a questão anterior, é importante vocês tentarem seguir um padrão que eu vou mostrar a vocês, ok? Mais do que a questão anterior. A questão anterior é só um comando. Assinale a alternativa correta. Pum, acabou. Olhem o que é esse tipo de questão que aparece tanto na prova do ENAD quanto na prova da ordem, tá bom? Texto motivador está aqui, ok, eu não vou ler, né? Nossa intenção aqui não é ler, mas mostrar estruturas. E aí a banca coloca assim: segundo o Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração, repara isso aqui agora, gente, não tem 2 pontos depois da palavra declaração. Olhem o enunciado, o que eu pedi a vocês. Olhem sempre o enunciado primeiro. Repara aqui depois de declaração, não tem 2 pontos, não tem interrogação, não tem ponto final. Por quê? Isso aqui é uma frase partida no meio. O que a banca faz? A banca pega uma frase com sentido completo, tá? Uma frase com início, meio e fim, parte essa frase no meio, pedaço dessa frase a banca coloca no enunciado, outro pedaço a banca coloca nas alternativas. O que é que a gente tem que encontrar aqui nesse caso? Qual é a frase que completa isso que está aqui? Toda vez que vocês tiverem, seja na prova da ordem, na prova do ENAD, vamos aqui nos ater a essas 2 bancas, toda vez que vocês tiverem uma questão que, ao final, não traga nenhuma pontuação, significa essa frase está partida no meio. Quer dizer que
Imaginem que tem uma lacuna, imaginem que tem uma linha grande depois da palavra declaração e nós temos que preencher essa lacuna com a partezinha que cabe aqui em cima. O que eu sugiro a vocês nesse tipo de questão, pessoal? Ô, Ellen, Oi, pode falar. enquanto você toma água aí, eu chamo a atenção, é muito interessante o que você está falando, porque isso está cada vez mais, os alunos têm que atentar, sendo utilizado no direito. Por quê? Porque isso aí é uma reprodução literal de um artigo de lei, né? Então, ou seja, para evitar até discussão de nulidade e tal, há uma reprodução total de um dispositivo legal, parte ele no meio, né, e deixa aí para os alunos. Então, vale também aquela questão, né, de entender também o dispositivo e ele está aí sendo empregado nesse exemplo aí que você está dando, de forma partida. É isso que a banca faz, parte no meio e o aluno vai ter que caçar o pedaço que completa a parte lá de cima. O que muitas vezes faz a gente errar esse tipo de questão, gente, é que a gente se afasta do enunciado. Deixa eu ver aqui. Gente, o que a gente pensa comigo? Não é agora, não. Não é agora, segunda-feira, 5 de abril, não. Pensa num dia de uma prova de uma ordem, tá? Imaginem, vamos imaginar outra situação. Imagina vocês numa prova para Polícia Federal, né? Imagina aí que vocês estão fazendo uma prova, que vocês estão esperando, estudando para essa prova há muito tempo. Eu estou tentando trazer para vocês um pouco mais de bagagem emocional, porque a gente sabe que o nosso emocional também vai fazer a prova com a gente. Chegou lá na prova. Você bate o olho nessa questão, você lê assim. Eu vou só fazer um exemplo de letra A e letra B, tá, gente? Segundo o Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de recurso. Aí eu vou pensar, não interrompem? Não, interrompem sim. Tem por finalidade reformar ou anular a decisão impugnada. Tá, aí, imagina isso. A pessoa chega lá na letra E. São utilizados para impugnar a decisão em que se considera haver. Aí a pessoa, o que mesmo? Aí o que ela faz? Ela volta e lê o texto motivador de novo. Ela nem lembra que ela precisa completar o enunciado. O que acontece, gente? A minha sugestão para vocês, e isso quando eu falo sugestão, é de ver que os alunos têm conseguido alcançar maiores e melhores resultados quando seguem essa sugestão. Antes de leu a letra A, tudo bem, leu o enunciado, leu a letra A, lindo. Eliminou a letra A, porque senão aqui está errado, vamos imaginar, né? Antes de passar para a letra B, retomem o raciocínio do enunciado para vocês mesmos. Lembrem ao que é que vocês estão procurando preencher o espaço vazio. Como o Silvio falou, aqui é uma questão de trecho de lei. Então, antes de você passar para a letra C, por que a letra B não encaixa no enunciado de cima? Os embargos de declaração, leiam com a frase com o sentido completo. Os embargos de declaração têm por finalidade reformar ou anular a decisão impugnada. Ah, não é essa, porque não é a decisão impugnada, suponha. Os embargos de declaração devem ser julgados colegiadamente, ainda que opostos contra a decisão. Os embargos de declaração concretizam a garantia. Leiam o princípio do que vocês estão procurando completar o enunciado. É mais fácil de a gente raciocinar. É mais fácil de a gente marcar a resposta certa sem ficar perdido, tendo que ler, por exemplo, o texto motivador 2 vezes. Última coisa. Vocês já ouviram o professor falando assim, concurso, professor, em que lugar a gente ouve isso? Para a prova do Enem é muito comum a gente ouvir coisa assim. Tem questão que uma alternativa é melhor do que a outra. Vocês já ouviram coisa assim? Não, essa aqui é a letra E porque ela é melhor que a letra D. Eu acho que isso, gente, é assim, é igual falar árabe para alguém, sabe? Você finge, né? Igual se eu falasse árabe, eu finjo que eu falo, a outra pessoa finge que ela entende, enfim. O que eu estou dizendo quando a gente fala assim, é porque a letra E é mais certa do que a letra D. O que é isso, mais certo que? Quer dizer, às vezes a letra D não é resposta, e isso acontece em provas, a letra D não é resposta porque ela não completa o enunciado. Mas não significa que o que está na letra D, se tivesse outro enunciado, não seria verdade. Vê se vocês estão me entendendo.
Talvez, eu não estou dizendo aqui nesse caso, tá, específico, mas há questões assim, gente. Eu não trouxe, né, questão do Enem, mas o Enem tem questões em que, se mudar o enunciado, a gente muda da letra A para a letra B. Só se mudar esse finalzinho aqui, ó, os embargos de declaração. Então, aqui é uma do Enem, do ENAD, desculpem. Olhem uma da ordem, é a mesma coisa, o mesmo modelo, ok? Peraí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui no bate-papo. É a resposta mais completa, gente. Aí, nesse tipo de questão, pessoal, claro que o que eu estou falando aqui com vocês é sugestão. Tá? Então, a hora que vocês estiverem estudando para a prova da ordem, se vocês criarem, além do hábito de adquirir o conteúdo, criar também o hábito de reparar a estrutura, aqui nessa aqui da ordem, a última prova, né? Eu peguei as questões mais recentes. Sobre esse tema, vejam que eu fui direto no enunciado. Eu ainda não sei que tema que é, mas eu vou olhar o que a banca está me pedindo. É correto afirmar que os advogados brasileiros, observem, uma coisa que eu não comentei, né? Eu fiquei presa no enunciado. Todas as alternativas começam com letra minúscula. Olhem aqui, dê licença. Todas começam com letra minúscula. Todas têm ponto final depois da última palavra. Por quê? Isso aqui é o meio da frase, ó. E isso aqui é o fim da frase. Olha lá na ordem. É correto afirmar que os advogados brasileiros podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste quem? Deste patrono constituído. Ponto final. Antes de passar para a letra B, é correto afirmar que os advogados brasileiros podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto de seu cliente, desde que tenham parará. Antes de passar para a letra D, é correto afirmar que os advogados brasileiros podem representar em juízo, enfim. Ficou entre C e D? Lembra qual é o assunto? Volta no enunciado. Apeguem-se a o que a banca está me pedindo para completar. Ok? E aí, a gente passa para a última, gente. A última parte do que eu trouxe para vocês hoje, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá, só para olhar a hora, gente, que imagina, são 8h40, eu estou aqui falando na cabeça do CIS, só para eu poder me localizar. Então, olha só, escuta uma coisa agora. Quem estiver desatento em casa, faça o favor. Gruda o oi aí agora. Isso aqui, gente, é a cereja do bolo dos concursos públicos. Eu vou mostrar para vocês um negócio que é uma estrutura, mas é como se eu estivesse aqui agora falando com vocês do atabuado do 7. 7 vezes 1 é sempre 7, 7 vezes 2 são 14, 7 vezes 3, 21. Enfim. Presta atenção em mim, é a última coisa de hoje, tá? Esse modelo, presta atenção, gente, o modelo, a estrutura é da prova do ENAD. Na prova da ordem não tem essa estrutura. O conteúdo, do ponto de vista da língua portuguesa, vamos dizer assim, tá? Vocês vão entender. Pode aparecer em qualquer prova. Isso aqui aparece em prova de concurso, isso aparece, pode ser pedido para vocês na sala de aula. Eu vou mostrar a vocês, tecnicamente, o que é que se chama justificar em língua portuguesa. Tá? Tecnicamente, gente, é para fazer a diferença entre você, que sabe o que é justificar, e uma pessoa, por exemplo, que não faça a mínima ideia do que é justificar. Ela justifica, mas ela não tem certeza se quer dizer, ela nem não pensa assim, justificar é indicar um fato que, né, motivou alguma coisa, mas esse fato necessariamente acontece antes no tempo. Então, escuta, por favor. Esse tipo de questão aqui se chama asserção-razão. Vou repetir. O conteúdo pode aparecer em qualquer concurso. A estrutura é padrão do ENAD, mas esse assunto ou a banca pode pedir para vocês de formas diferentes, tá? Pode colocar uma expressão embaixo da outra, pode colocar uma frase só. Então, olha só. Esse tipo de questão se chama asserção-razão. Vocês já devem ter feito questão assim em simulados, em alguma coisa assim. É aquela questão, deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó. Tudo que está em vermelho fui eu que pus, tá, gente? Só para chamar a atenção de vocês. Capaz que vocês já tenham visto essa questão.
o professor vai pedir, o enunciado é sempre o mesmo, a partir dessas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vem a asserção 1, vem um porquê no meio e vem a asserção 2. Isso em outros concursos, em outras bancas, poderia vir, por exemplo, a asserção 2 justifica a primeira, ou a justificativa para uma pessoa letrada. Qualquer vez que vocês estiverem fazendo prova de concurso e a palavra justificar aparecer, já liga ali na hora, aquela antena já fala assim, justificar eu já sei o que é. Espera aí que nenhuma banca vai me distrair, eu não vou errar essa questão. Então, volta aqui comigo. Esse tipo de questão vai ser... o enunciado é sempre assim, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. As alternativas são sempre nessa ordem que está aqui. 1 e 2 verdadeiras, 2 justificam, 1 e 2 verdadeiras, 2 não justificam, 1 verdadeira e segunda falsa, 1 falsa, segunda verdadeira, as duas são falsas. É sempre nessa ordem, tá? E aí a gente tem que seguir um passo a passo. Se for na prova do ENAD, se for em outra banca, gente, apareceu a palavra justificar ou a palavra causa, já liga a antena do CES assim, não, eu já sei o que é causa, o que é justificar, eu não esqueço disso, não. É aquele ponto que você ganha na frente do outro. O que vocês podem fazer para resolver esse tipo de questão? Sabe aquela de VOF? Finge que ela é de VOF. Esquece que tem um porquê no meio. A primeira coisa que a gente faz é analisar a assertiva 1. Aqui está o texto motivador, tá? Que a banca colocou. E aí vem a assertiva 1. É essa aqui, ó, asserção 1. Leiam, igual eu falei com vocês, leiam por partes, leiam até a vírgula, analisem parte por parte. Às vezes a questão vai ser falsa por causa de uma palavra. Então, leio tudo, né, e analisem verdadeiro ou falso. Essa é a primeira coisa. Ok. Segundo passo que a gente dá, leiam a 2 e analisem em verdadeiro ou falso. A partir daí, a gente vai tomar a decisão do que a gente vai fazer. Avalio a 1, avalio a 2 em verdadeiro ou falso. Se uma delas, ou até mesmo as duas, forem falsas, já pode procurar a resposta. O porquê não vai fazer a menor diferença para resolver a questão. Uma delas sendo falsa, acabou, já tem resposta. Ou as duas. Pessoal, o que eu posso... Claro que isso aqui não é matemático, né? Eu não posso falar com vocês que com certeza a letra E não vai ser resposta, mas isso não apareceu na prova do ENAD. Tá? A prova do ENAD não trouxe as duas falsas. Trouxe uma, ou a primeira ou a segunda. Então, numa questão de probabilidade, se a gente levar em conta tudo que veio, a menor probabilidade é que as duas sejam falsas, tá? Mas é possível. Pronto. Agora, não, Ellen, não são falsas. As duas são verdadeiras. Espera aí, deixa eu ver o que vocês falaram comigo. Essa questão aqui... Ai, Thaís, é muito bom. A Thaís falou aqui que analisa dessa forma, nem sabia que tinha uma lógica. Tem, Thaís. Esse tipo de questão aqui é lógica pura, gente. E a gente está num país que o povo fala assim, é prova de interpretação de texto, cada um interpreta de um jeito, não vou estudar não. Chegou lá na hora, eu mesmo na época que eu estava na escola, né, na época que estava no ensino fundamental, prova que tem amanhã, interpretação de texto, tem nada para estudar. Porque a gente, às vezes, não pensa mesmo que é técnica, é lógica. Esse tipo de questão aqui, mais do que as outras, é lógica. Eu quando comecei a fazer esse trabalho aqui em São João, 2015, perguntava para os alunos assim, como que você resolve essa questão? A pessoa fala assim comigo, eu leio a 1, aí eu leio a 2, aí eu vejo se a 2 está contida na 1. Se a 2 tiver a ver com a 1, aí as duas são verdadeiras e a segunda justifica. Agora, se a 2 não tiver muito a ver, aí não. Então, assim, a lógica é essa, igual a Thaísa já falou que está fazendo. 1, 2. Uma é falsa, as duas são, já tem resposta. Se as duas forem verdadeiras, aí eu vou mostrar isso aqui a vocês. A gente tem que analisar o porquê, ok? E analisar o porquê é entender tecnicamente, em língua portuguesa, o que é que significa justificar, porque as alternativas são essas, ó.
a asserção 1 e 2 verdadeiras, a 2 justifica a 1 ou a 2 não justifica a 1. Se vocês concluírem que as duas são verdadeiras, aí a gente dá o terceiro passo, que é, agora eu preciso analisar o porquê. Em língua portuguesa, pessoal, justificar é indicar a causa de um fato, e isso é matemático, ok? Isso aqui não sou eu, Ellen, que gosto de usar dessa forma, isso é formal dentro da gramática. Toda banca que pedir a vocês para analisar, justificar, para indicar a causa, são sinônimos, causa e justificativa. Eu coloquei uma frase aqui agora, eu vou pular a questão, tá? Porque eu quero mostrar a vocês essa ideia de justificar. Coloquei essa frase que vocês vão achar tosca, mas funciona, ok? Para a gente entender o que é causa. Gente, é uma frase segalosa, viu? Quer dizer, é uma frase que ela não tem contexto, não. Ela só tem a frase literalmente ali para a gente entender a gramática. Olha lá, tô acabando. A asserção 1 é as ruas estão molhadas. A asserção 2 é choveu. Vamos imaginar que tem um contexto que a 1 é verdade, a rua está molhada mesmo, olha ali, estou vendo a água. Vamos imaginar que a 2 é verdade, choveu, ué. Tá, ok, as duas são verdadeiras. E aí eu pergunto a vocês, a 2 justifica a 1? A chuva justifica a rua molhada? Gente, como é que vocês vão poder falar assim? Sim, mas não é um sim 90% de certeza, não é um sim matemático. A chuva é anterior à rua molhada. Em gramática de língua portuguesa, a justificativa de um fato ou a causa de um fato é sempre anterior ao fato. Eu tenho dois fatos aqui. Um é que a rua molhou, o outro é que choveu. Por que é que eu posso afirmar que a chuva é a causa da rua molhada? Porque chove primeiro. Vamos supor, chove 7 horas, às 7h03 a rua está molhada. A causa, gente, ela sempre tem que acontecer primeiro. Ela sempre, cronologicamente, no relógio, no tempo, ela acontece antes. Então, um fato só justifica o outro se esse fato aconteceu cronologicamente antes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu coloquei esse texto só para a gente poder ilustrar como é que as bancas pedem. Eu vou voltar lá na questão, tá, gente? Só estou terminando de explicar para vocês o que é justificar, volto na questão e a gente termina. Este tipo, não trouxe a questão, eu trouxe só o texto. A banca pediu nessa questão para a gente poder entender de maneira implícita, quer dizer, não está escrito porque não está aí. Vocês e eu precisaríamos subentender que há entre o segundo e o primeiro parágrafo uma ideia de causa. Ô, gente, isso não é fácil de fazer, não. Esse tipo de questão não é fácil de fazer, porque é técnica. Então, olha só, se a banca me fala que o segundo parágrafo justifica o primeiro, o que eu tenho que pensar? O segundo parágrafo está indicando o porquê do que aconteceu no primeiro, e esse segundo parágrafo, no relógio, no tempo, tem que ter vindo antes. O Palmeiras venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0, com um gol no final da partida. Presta atenção, gente. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vejam o destaque aqui e ênfase. Toda vez que a gente tem uma conjunção adversativa, a informação está sendo enfatizada, né? Então, por que não foi bem isso que aconteceu? Justifica para mim. O que aconteceu antes do time ganhar? Porque o Palmeiras ganhou, mesmo assim o clima ficou ruim no final. Agora eles vão justificar para nós, vão indicar a causa. Tudo que vem aqui, ó, nessas 3 primeiras linhas, aconteceu antes do clima ficar ruim, aconteceu antes do fim do jogo. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo, debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses. Chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Aí vem aqui uma reprodução da conversa dele. Por que o clima que era para ficar bom não ficou? Uai, por causa disso aqui, ó. Antes do clima ficar ruim, o Diego Souza foi lá,
fez gesto obsceno para a torcida, xingou a torcida. A consequência disso, o cenário era para ser de alegria, mas o cenário foi ruim. Por quê? Por causa disso que está aqui. Olhem comigo, para terminarmos. Estão fazendo uma prova. Aconteceu uma questão assim? Eu nem coloquei o texto motivador aqui para a gente ler, tá? Deixei ele aqui, mas nós não vamos ler agora, não. Vou fazer igual eu tenho feito as outras. Avalie as asserções a seguir. A1, está escrito aqui que uma pessoa letrada digitalmente tem capacidade para localizar, filtrar e avaliar. Vejam, 3 verbos. A pessoa é letrada digitalmente. O que ela faz? Localiza, filtra e avalia informação disponibilizada eletronicamente. Já que é digitalmente, eletronicamente. Aí tem um I. Antes de eu passar para outra parte, gente, eu já avalio aqui, ó. Vamos ver se aqui tem defeito. Já vou caçar problema aqui, em vez de deixar para caçar problema só a hora que eu chegar no ponto. Até aqui está tudo bem. Essa pessoa letrada também tem capacidade para se comunicar com outras pessoas por meio de tecnologias de informação e comunicação. Ok, verdadeiro. Esquece o porquê. Número 2. No letramento digital, já vai sacando, gente. No letramento digital, desenvolve-se a habilidade de construir sentidos a partir de textos que se conectam a outros textos. Por meio de quê? Hipertextos, links, elementos imagéticos de imagem e sonoros. No letramento digital, a pessoa vai desenvolver essa habilidade. A segunda, pessoal, é verdadeira. Ok? Isso é verdade. Quando a pessoa está passando pelo letramento digital, ela desenvolve a habilidade de fazer tudo isso que está aqui. Constrói sentidos entre textos, né, que se conectam a outros textos, que é o que a gente faz o tempo todo na internet. Junta textos e constrói sentido para esses textos. Se as duas são verdadeiras, pessoal, significa que nós temos agora que avaliar se a 2 justifica ou não a 1. E essa é a parte mais difícil de resolver esse tipo de questão. O que vocês têm que fechar os olhos na hora lá, nem que seja o olho da mente, pensar se a 2 justificar a 1, a verdade da 2 é uma verdade anterior à verdade da 1. E a gente vai conseguir entender a 1 como consequência. E aí há uma lógica de causa embaixo, consequência em cima. Observem comigo que, de maneira muito sucinta, que é isso que eu tento fazer quando estou resolvendo questão, eu tento resumir o assunto principal, né, destacado ali daquela asserção. A 1 está falando de uma pessoa que já é letrada digitalmente. A 2 está falando do que é letramento digital. Então, se nós pensarmos ali assim, muito objetivamente no relógio, primeiro acontece o letramento digital. Primeiro você tem, imaginemos que o letramento digital é um caderno. Primeiro você tem o conteúdo, o letramento digital. Com esse letramento digital, a pessoa desenvolve essa habilidade e ela se torna como consequência o que está na número 1, que é uma pessoa letrada digitalmente. Se não houver a número 2 primeiros, fins, às 7 horas da noite, quando for às 7h30, não tem essa pessoa letrada digitalmente. Portanto, pessoal, nesse tipo de questão aqui, lembrem-se, a 2 só justifica a 1 se o que está na 2 for cronologicamente anterior ao que está na 1. E isso, independente da estrutura. Sempre que uma banca perguntar para vocês sobre justificar ou indicar a causa é sempre um fato que vem antes do outro fato. Ok? Deixa eu ver aqui. É isso. Até que eu falei só 1h30 na cabeça de vocês. Brincadeira. Pessoal, meu contato está aqui, tá? Meu zap particular está aqui, o meu e-mail, eu estou aqui no Lipitan, mas estou disponível para vocês, se vocês precisarem de mim, né? Às vezes quer que eu ajude vocês a montar um material para estudar gramática para concurso, às vezes querem fazer um grupo aí, me mandar questão depois. A gente não entendeu essa número 2 aqui, ó, que fala de crase. O que é esse troço aqui?
Se eu souber responder, se eu não souber, eu pesquiso. Vocês podem ficar à vontade para me contactar aqui em São João, tá? Quando vocês precisarem, mesmo. Quando eu falo assim, não é para fazer charme, não. Estou disponível, meu WhatsApp está aí aberto, meu e-mail também. O que vocês precisarem de mim. E é verdade, tanto, viu, tá, gente? Que eu perturbo ela. Desculpa falar tanto. Imagina, professora. Vamos abrir aqui para os nossos convidados, nossos alunos, caso queiram tirar alguma dúvida, né? A hora é essa, viu, gente? O momento é já. Porque estamos aqui com uma especialista gabaritada. Ô, gente, essas coisas assim, Ju, parece assim, mas que bobagem. Eu tenho uma gama de alunos que fala comigo, eu acertei as questões tudo em português, hein? Nossa, Deus do céu, eu acertei, porque é técnica mesmo, é um olhar afiado mesmo que tem que ter. Alguma coisa, pessoal? Alguma sugestão, alguma pergunta, alguma queixa? Professores também. Oi, estou ouvindo vocês. Boa noite, professora, nossa coordenadora da faculdade, do curso aí, a professora Rosicléia. Boa noite, extensiva a todos que estão participando. A gente tem prova hoje, mas ainda dá tempo, é tão bom. Foi tão bom ouvir e conhecer a Ellen. Eu falo muito, né, professor? Pode falar a verdade, eu sei que eu falo. Não, querida, sou aluno. Sim, pode falar, eu falo muito. E assim, eu tenho uma filha que chama Ellen também, né? Olha que massa. E aí, Ellen, gostei muito, professora. Eu quero saber assim, se a senhora tem algum material que a senhora disponibiliza para vender assim na internet, que a gente possa adquirir esse material e, consequentemente, ter sucesso com esse conhecimento aí que você demonstrou aí para todos nós aí. E eu gostei muito, né? Gostei muito. Tanto é que eu estou aguardando já para fazer a prova da ordem também, né? Então, eu estou inscrito no concurso da PF agora, que foi suspenso também, né? E eu acredito que com essa bagagem que você tem, que você passou aí, já demonstrou em 1 hora e pouco aí, eu tenho certeza que a gente, aprendendo com você, com certeza nós vamos ter grande êxito aí na prova da OAB e quem, porventura, vier a fazer concurso, no caso meu aí, da Polícia Federal, né? Sim. O Ney, deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Maria Tereza aqui em São João, nós montamos um material com essas, né, isso tudo que eu falei com vocês e também com questão discursiva, para compartilhar com as unidades. Eu não sei se chegou a ser compartilhado, eu vou conferir isso, porque a gente tem uma apostila. O que eu tenho também, que eu montei para eu estudar, é uma apostila só de exercício, só que aí só de língua portuguesa. Não tenho, por exemplo, de prova da ordem, não. Eu tenho aqui comigo uma apostila só de exercício de português, que eu montei, que eu posso mandar para o e-mail da Juliana, e ela pode compartilhar com vocês. E eu tenho também um material só de questão do CESP, que é muito próximo ao que acontece na Polícia Federal. Aquelas questões de verdadeiro ou falso. Se você erra, eles vão e cortam uma sua, né? Você só fica com um positivo e pode deixar uma em branco. Então, eu tenho esses materiais. Tenho os meus slides, não sei se eles são úteis, né? Eu vou mandar para a Ju para poder mandar para vocês. Essa apostila, gente, que eu montei para mim, para poder treinar como é que fala? Gramática. Então, eu pus só as partes que eu acho mais difíceis, aquelas questões de crase, concordância, que caem em tudo que é prova e que é bem detalhe mesmo de gramática. Aí eu montei, ficou em 100 páginas. Eu fiz para poder imprimir para treinar, só que eu tenho aqui no computador. Mas eu fiz assim, por minha conta, sabe? Para eu poder treinar para concurso. E fui juntando. E eu e Maria Tereza montamos essa outra que eu te falei, que é mais voltada para a prova do ENAD, mas a prova do ENAD é muito próxima à prova da ordem, com exceção daquelas duas estruturas que eu mostrei para vocês. Vocês podem estudar aquelas de enunciado incompleto e assinalar a correta, que isso é o que acontece de praxe na prova da ordem. Então, eu vou passar para a Juliana e ela encaminha para os e-mails de vocês, pode ser? Pode ser. Assim sendo, a nossa
grande mestre Juliana, né, Juliana? Se puder enviar para nós, a gente deixa o e-mail, ficarei muito feliz, tá? Tá, então pode deixar que vocês vão receber. Recebendo da professora Ellen, todos vocês estão registrados pelo e-mail, certo? Vocês informaram o e-mail lá antes de entrar. Espero que tenham digitado certinho. Então, eu encaminho para vocês. Já tenho aqui o dado de todos. Tá bom? Envio também para a professora Rosicler, porque aí, caso, né, professora, pode compartilhar com outros que eventualmente não tenham podido participar dessa noite, e igualmente o professor Silvio também. E a gente agradece, Juliana, professora Aurélia, a gente agradece muito, até porque hoje é dia de avaliação, né, de N1, e eles gostariam muito de estar aqui, mas assim, a gente vai agradecendo muito, porque é muito importante, dicas super valiosas, professora Aurélia, a gente está muito feliz por estar aqui hoje. Falei muito rápido, né, Rosicler? É pouco tempo e muita informação, né? Eu fico assim, nossa, estou enchendo a cabeça deles, mas é en passant, né? Para a gente ter uma noção do amplo e trazer um olhar mais afiado, né, para essa nossa postura diante de avaliações, né? Não, foi perfeito, tranquilo. Pessoal, eu estou à disposição, tá? Eu vou mandar o material para a Ju. Se tiver alguma questão da área de linguagem ou de outra área também que vocês queiram me ajuda para resolver, tá? Às vezes quer escrever um recurso, vocês podem me procurar que eu estou às ordens aqui em São João. Quando eu for aí em Sete Lagoas, né? Sete Lagoas, imagina eu falo lugar errado, faz igual que a Ivete Sangalo, né? Que fala assim, quando eu for aí na Bahia, quando eu vou tomar um cafezinho aí com vocês, tá? Deixa eu acabar essa pandemia que eu vou querer ir ao vivo. Com certeza, viu, professora? Agora já são 2 cafezinhos, tá? Agora já são 2. Daqui a pouco a gente pode juntar um terceiro. Se vocês acharem que deve questão discursiva, vocês me falam, tá, Ju? Que aí a gente combina. Isso, tá certo. Vou alinhar essa agenda com o professor Silvio. Foi ótimo, professora. Sempre muito pontuais, muito objetivas, né, as suas observações, as suas dicas. Eu espero que todos os nossos alunos, todos os nossos convidados tenham gostado e possam colocar em prática em breve. Né? A pandemia tem disso, né? Falamos lá no início sobre umas coisinhas que estão incomodando, mas ela trouxe algumas coisas boas também, uma delas é essa possibilidade, né? Da gente interagir assim, né? Exatamente, interagir, conhecer pessoas, trazer, proporcionar momentos que presencialmente, com certeza, teríamos aí algumas limitações. É verdade. Né? Mas, assim, nosso agradecimento especial e esperamos, do fundo do coração, que esse cafezinho seja breve, né? Seja em breve, não que ele seja breve. Que ele seja em breve, Que ele seja em breve, que nós possamos aí nos conhecer pessoalmente e trocar mais figurinhas ainda, né? Então, nosso muito obrigada, de coração mesmo. Obrigada, professora Rosicler, aos seus alunos aí também do curso de Direito, que estão compartilhando essa noite com a gente, né? São sempre bem-vindos aqui na Fase 7, todos vocês, né? É um prazer recebê-los. Ju, você vai compartilhar a gravação com eles? Também. Tá. Posso, professora? Por favor, fica à vontade. Então, tá. Compartilho também. Eu tenho isso, né? Não sou professora, não fico aqui com o olho no... Como é que fala? Eu não consigo ficar com o olho no chat. Um olho no peixe e o outro no gato? Exatamente. Eu ainda não desenvolvi essa habilidade do olho no peixe e o outro no gato, não. Mas vamos disponibilizar sim, viu, pessoal? No mais, né, vamos encerrando, porque daqui a pouquinho vocês já têm aí que continuar, tem gente que tem prova, tem terceiro e quarto horário ainda, mas tem 5 minutinhos, quem quiser, né, fazer alguma observação, fique à vontade, se não, vamos encerrando por aqui. Eu só gostaria de agradecer a professora Ellen e os demais. Gostei muito da indicação do livro do Primo Levi, que Se Isto é um Homem, já até encontrei o livro em PDF, já baixei o livro. É maravilhoso, Deilton. E eu quero lê-lo. Tá? Então, muito obrigado pela indicação, Ellen. Depois você me conta? Conto. Na próxima reunião, eu já vou lhe falar as minhas impressões.
Tá, E que combinado. seja bem-vinda novamente. Obrigada, viu, Deildo? Você é sempre muito gentil. Muito obrigada, gente, vocês me receberem aqui com esse carinho, né, com essa disposição, disponibilidade de tempo. Obrigada mesmo. Turma, boa aula, então, boa prova para quem vai fazer prova, viu? Boa semana para nós todos, né? Todo Amém. mundo aí no gás, descansados. Então, Depois de um feriado vamos em prolongado. frente, né? Não é? Um beijo para vocês. Beijo. Obrigada, Ju. Até logo, gente. Obrigada, Boa semana. de coração. Fiquem com Deus. Obrigada, Fiquem com professor. Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Ney. Obrigada.